paz do Senhor Jesus ao vosso coração. Sou Claudivane Colau, nós estamos aqui dando sequência a mais uma videoaula, mais uma instrução da Palavra de Deus para o teu coração, fazendo uso aqui da Bíblia Despertamento, Bíblia Despertamento Espiritual da Central Gospel como referência para este estudo nesta videoaula. Aqui nós estamos aqui dando sequência para você aprender a palavra de Deus, propósito de poder explanar de forma prática, objetiva e de forma bastante simples a palavra de Deus. Evangelismo em ação, entendendo a Bíblia Sagrada e podendo tirar lições espirituais, práticas para a minha e para a tua vida. Pois bem, abramos as nossas Bíblias, se você pode comigo, o livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, você vai encontrar este livro no Antigo Testamento, logo após o livro de Josué, livro de Juízes, o próximo livro, livro de Ruth. Então, esta videoaula tem por objetivo trazer ao teu conhecimento a saga, a história, a vitória, os processos em que duas mulheres conseguiram vencer em meio a uma grande dificuldade na sua vida. E de que forma se aplica, de que forma nós podemos tirar lições espirituais sobre a vida de Noemi e sobre a vida de Ruth. Então vamos lá, capítulo 1 do livro de Ruth. Você encontrará a Bíblia trazendo uma narrativa, trazendo a narração, trazendo a história sobre que houve um tempo na terra, na região de Belém, na região de Israel, em que houve fome, houve seca, houve uma grande seca sobre aquela região, sobre a terra, e um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilom, não suportaram aguentar aquela provação, aquela seca sobre a terra de Belém. Decidiram então tomar uma decisão de buscar, aleluia, o socorro, o alimento, o plantio, a agricultura, que era ali naquele momento aquilo que trazia alegria, trazia o sustento para as famílias, a agricultura, e muitos cuidavam de ovelhas, de gado, e outros cuidavam do trigo, da colheita do trigo. Então, Malom, Quilom, Elimeleque e a sua esposa Ruth, melhor dizendo, a sua esposa Noemi, vai então para a terra de Moabe. Quando eles observam que na terra de Moabe havia ali fartura, havia ali uma condição em que a agricultura poderia ser cultivada e o trigo dava em abundância devido à estação, devido às chuvas daquela região. Mas a Bíblia me chama a atenção e a Bíblia te chama a atenção. Não é porque no lugar em que eu e você possamos estar passando por um momento de dificuldade e adversidade, que nós vamos então tomar outros rumos nas nossas vidas. Cuidado, todas as decisões em que nós devemos tomar, elas não devem ter por base a questão da ótica humana, mas sim ter por base a questão da palavra de Deus. Quando eu olho para a vida de Elimeleque, logo, dentro da psicologia, eu observo um homem que quando é colocado numa situação contrária na sua vida, logo ele não consegue suportar aquela situação contrária quando estava passando pela prova da adversidade financeira na terra de Belém. Então resolve arrumar um escape com as suas próprias mãos. Dentro do primeiro ponto nesta videoaula, eu digo para a tua vida: cuidado, nem todas as portas que se abrem para mim e para a tua vida é de Deus. Você sabia que muitas das vezes pode surgir oportunidades na minha e na tua vida que não é de Deus? E muitas das vezes pode ser uma oportunidade, uma porta em que pode trazer um prazer ao teu olho, prazer à tua condição financeira, mas esta porta pode te levar à morte espiritual. Se você não sabe, permita eu te dizer, neste segundo ponto desta videoaula, Elimeleque também não temia a palavra de Deus, porque quando nós olhamos para a história, a terra de Moabe fora amaldiçoada por Deus naquele momento, naquele tempo, porque um homem chamado Ló, quando sai da terra de Sodoma e Gomorra com as suas duas filhas, então ele ali tem uma relação chamada incesto com essas duas filhas, passando então aquela terra a se chamar
terra de Moabe. Se você não sabe, então pelo incesto, pelo pecado do incesto, Deus amaldiçoa aquela terra. O que me chama a atenção dentro desta videoaula, Elimeleque não temia a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa dentro deste segundo ponto: cuidado, tema a palavra de Deus. Se a palavra de Deus abonar as ações e atitudes que você está fazendo, continue. Se a palavra de Deus desabonar, se a palavra de Deus classificar como pecado as ações que você está fazendo no teu cotidiano, então cuidado, porque quando Elimeleque começou a trabalhar na terra de Moabe, sabe o que aconteceu? Deus enviou um espírito de morte. Deus recolheu, Deus abriu a cova, Deus abriu a sepultura, recolheu Elimeleque, recolheu seus 2 filhos, Malom e Quilom, porque eles já estavam casados nesta terra amaldiçoada. Sabe o terceiro ponto desta videoaula? Eu chamo a tua atenção, a Bíblia chama a nossa atenção, porque na terra de Moabe eles haviam feito alianças. E nesse terceiro ponto eu chamo a tua atenção: quais têm sido os teus compromissos, as tuas alianças, a tua palavra, o teu relacionamento, os teus envolvimentos. Se os teus envolvimentos forem com o pecado, a morte espiritual está à porta. Se o teu envolvimento, se as tuas alianças, se os teus compromissos forem com o amor ao mundo e aquilo que no mundo há, a morte espiritual está na tua porta. Se o teu compromisso, as tuas alianças for com o adultério, for com a cachaça, for com a bebida, for com o desejo, aleluias, de muitas das vezes amar o bem do próximo, aquilo que é do teu próximo, a inveja, a morte espiritual está à porta. Então cuidado. Deus recolhe os seus 2 filhos, Malom e Quilom. O que sobra, uma viúva chamada Noemi. O que sobra, 2 noras, também viúvas. Então Noemi, já de idade avançada, se levanta, agradece as suas 2 noras e despede as suas 2 noras. Partindo para a conclusão desta videoaula, a Bíblia me diz que Noemi conta a história da lembrança que ela tinha e as histórias do seu Deus, o Deus de Israel. Ruth abre o seu coração e sente a presença de Deus quando ela ouve as histórias contadas por Noemi. E Ruth toma uma grande, a melhor, a mais importante, a fundamental, aquela que tem a primazia, aquela que faz a diferença entre céu e inferno, aquela que mudou a história, aquela que tirou Ruth do cativeiro espiritual, a decisão de ir junto com Noemi ao regresso. Ei, não é vergonha se você errou na sua vida, se você tomou decisões erradas, se você fez alianças com o mundo, reconheça. Se você está pagando um preço, eu te digo, reconheça, volte para a presença do teu Deus, faça uma nova aliança com o Deus de Israel. Ruth e Noemi regressam à terra de Belém. Quando chegam à terra de Belém, as 2 viúvas, e Deus abre uma oportunidade. Então Ruth vai colher espigas. Sabe na terra de quem? Ruth vai colher espigas na terra de um homem chamado Boaz. Então naquela terra de um homem chamado Boaz, Deus coloca no coração daquele homem ser bondoso, misericordioso, longânimo, ser uma pessoa que abre, dá oportunidades para Ruth continuar trabalhando. O que eu quero dizer, partindo para esta conclusão, se você for humilde, reconhecer os teus erros, reconhecer tuas alianças com o pecado e abandonar e firmar uma aliança novamente com Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus te dá novas oportunidades.
sobre esta terra. Deus te dá uma porta de escape na terra de Belém, que significa a terra do pão, trazendo para a terra do pão espiritual a palavra, a salvação eterna, o gozo, o regozijo na sua alma, no seu espírito, de ter convicção que se o arrebatamento chegar, se Deus te recolher, Ele irá te recolher, nos recolher para o celeiro espiritual e não para a morte eterna. Concluo esta videoaula quando então Ruth ali casa-se com Boaz, surge então a descendência, nasce uma criança chamada Obed. Obed então é pai de Jessé, Jessé então é pai de Davi. O que eu digo com esta palavra, Deus então traz a genealogia do nascimento do Messias, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. O que eu digo com esta palavra, concluindo, Jesus é maravilhoso, Ele é fiel. Creia na palavra, aprenda com Ruth, aprenda com Noemi. Ponto. Conclua esta videoaula, vai lá no nosso canal no YouTube, curte lá, clica lá, comenta, divulga, visita a nossa página no Facebook. Se você tiver dúvidas, desejar ouvir outras instruções da Bíblia Sagrada, apenas um clique, comente e nós estamos à disposição para evangelizar e levar a palavra de Deus ao teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.